Você já ouviu falar da síndrome de burnout? Alguma vez você já chegou num ponto extremo de estresse por causa de excesso de trabalho? Então, provavelmente você já conhece essa síndrome. A síndrome de burnout, ela é um esgotamento profissional, quando existe um estresse de trabalho incrível ou quando nós nos dispusemos a várias atividades ao mesmo tempo que acabam ocupando toda a nossa energia sem que a gente consiga distribuir ou sentir prazer nessas atividades. Para começo de conversa, o trabalho é necessário, nós sabemos disso. Então, se o trabalho é necessário e nós gostamos do que nós estamos fazendo, é algo prazeroso para nós. Às vezes nós não temos escolha e nós somos obrigados a fazer determinados tipos de trabalho, estar em determinadas profissões, sermos formados em um campo e estar trabalhando em outro. E isso acaba gerando uma espécie de descontentamento, de desprazer. E esse trabalho começa a se tornar pesado. É necessário que, quando a gente sabe que existe essa necessidade, a melhor forma da gente conseguir encarar isso é tornando esse trabalho prazeroso. Nós sabemos que não é o que a gente quer, mas sabemos que é um caminho, pode se tornar um caminho para a gente conseguir chegar onde a gente quer e transformar essa necessidade em algo que nos leve até nosso objetivo, tornando ela mais prazerosa, tornando ela mais gostosa de fazer, mais gostosa de trabalhar, tentando observar não só as coisas que nos fazem desgostar do que nós estamos fazendo, mas se nós estamos em determinado lugar, em determinada posição dentro de uma empresa ou profissionalmente em algum outro lugar e não é o que a gente quer, mas ali em redor existem outras coisas que podem ser observadas. Nós estamos conhecendo os diferentes tipos de trabalhos, diferentes tipos de pessoas, diferentes coisas. Então, nós podemos começar a condicionar o nosso comportamento para que a gente torne essa atividade mais prazerosa e para que a gente consiga fazer com que ela nos sirva de caminho cada vez mais perto para que a gente consiga atingir o objetivo. Outro caso, por exemplo, principalmente agora com essa pandemia, que ela deu uma virada na vida de todos nós, né? Os nossos trabalhos ficaram diferentes, tem pessoas que perderam os seus empregos, tem pessoas que começaram a exercer outros tipos de profissão, tem pessoas que precisam de renda extra e tem pessoas que, além de toda essa questão profissional, elas precisam conciliar trabalho, filhos, marido, esposa, vida social, todo esse tipo de coisa, né? E muitas vezes o nosso trabalho depende muito também das nossas atividades sociais, dos nossos contatos, e isso acaba sobrecarregando de alguma forma tóxica, de alguma forma nociva a nossa saúde. Faz com que a gente produza substâncias, hormônios e outras toxinas no nosso organismo que nos adoecem, né? Então, nós precisamos perceber essas situações difíceis e observar o que nós podemos fazer a respeito. A síndrome de burnout é esse excesso de estresse e o estresse é um dos principais responsáveis por um monte de doenças que são ocasionadas no nosso organismo, principalmente doenças psíquicas, doenças emocionais, fadigas, insônia. Quando a pessoa trabalha no que ela não gosta, ela já levanta com raiva do que vai fazer, ela já vai dormir com raiva, ela já não consegue mais ter um sono tranquilo, né? E daí ela se obriga a ir no outro dia para o mesmo lugar e às vezes as pessoas passam semanas, meses, anos fazendo isso. E é claro que vão ficar doentes. E às vezes quando as pessoas se desgastam demais também, né? Tem que sair correndo, deixar meu filho na creche, deixar meu filho não sei aonde, aí vem período de férias, aí eu não tenho mais onde deixar as crianças, aí eu não consigo dividir as atividades com meu marido está ausente por causa da profissão dele, ou até a questão dos homens mesmo, os homens não conseguem dar conta de todo aquele contexto, de todas essas mudanças que ocorrem na vida de todo mundo. As pessoas resolvem empreender algumas coisas e acabam se sobrecarregando. Automaticamente isso vai vai acabar num gargalo onde nós vamos desenvolver esta síndrome, né? Essa síndrome, ela tem como umas características principais essas questões de insônia, alteração no apetite, dor de cabeça, dores musculares, irritação,
né? E vários outros sintomas que eles vão vindo e que a palpitação, aí a gente vai no médico, faz um monte de exame e não tem nada no coração, mas aquela palpitação continua, aquela ansiedade continua, sudorese, começa a ficar nervoso, começa a desenvolver outras síndromes, né? Relacionadas principalmente quando a gente às vezes acaba gerando um conflito interno que nos leva a um trauma inconsciente que nós temos lá no nosso passado e de repente nós estamos com síndrome de pânico, né? Nós estamos com depressão. A síndrome de burnout, o ponto culminante dela é a depressão. Então nós precisamos perceber esses sintomas e atacá-los, combatê-los e achar uma maneira mais agradável da gente conseguir gerar a nossa vida. Por exemplo, dividir tarefas. Dividir tarefas é algo obrigatório, necessário e muito importante. É um dever que nós temos. Nós temos que entender que nós não somos deuses e nós não conseguimos fazer tudo. Às vezes as pessoas pensam, como que tu faz para fazer tudo isso? E a gente, no nosso pensamento, assim, a gente pensa, mas eu não consigo fazer tudo isso, é só que eu estou mostrando. Mas a gente quer fazer tudo e a gente não consegue. Então a gente precisa colocar prioridades. O que é mais importante? O que eu preciso fazer? Nesse momento eu preciso me dedicar ao meu trabalho, porque desse meu trabalho eu vou conseguir chegar nos meus objetivos. Então eu vou me condicionar a seguir esse trabalho, mas de forma um pouco mais lenta. Como nós vivemos numa sociedade imediatista, onde nós queremos tudo pronto a todo momento, onde nós mandamos um WhatsApp e nós temos a resposta em seguida, onde nós compramos um produto e ele bate na nossa porta, nós queremos que as coisas aconteçam também dessa maneira imediata. E não é assim, nós precisamos um pouco mais de paciência e um pouco mais de calma conosco mesmo, para que a gente não gere essa síndrome, não venha gerar mais doenças juntas. Por exemplo, a pressão começou a alterar e eu não sei de onde é que vem, eu estou sempre com a minha pressão alta, minha pressão nunca foi desse jeito. Tá, mas o que tu está fazendo na tua vida, né? A gente sempre diz, você precisa ter um tempinho para você, mas falar é muito fácil, o problema é fazer. E outra coisa que ainda vem como sintoma dessa síndrome é a falta de vontade. Tem dias que nós acordamos de manhã esperando que a noite chegue para dormir de novo, porque nós não temos vontade de fazer nada. E isso é uma doença e precisa ser observada e tratada, né? Não é preguiça. A preguiça é muito diferente disso, não é preguiça. Então, é importante que a gente consiga observar esses sintomas, certo? E procurar os profissionais adequados para tratar. Primeiro, médico. A gente vai no médico, vai no clínico geral, no nosso médico de confiança, e ele vai nos encaminhar. Eu acho que você está passando por um estresse muito profundo, existem algumas coisas que você vai precisar mudar. Aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Um psiquiatra, provavelmente, ele vai trabalhar em conjunto com algum psicanalista, com algum psicólogo e com nutricionistas, porque a questão medicamentosa ela é muito importante. Tem determinadas épocas da nossa vida que nós precisamos nos suportar em medicamentos. Eles vão servir como suporte até que a gente consiga condicionar a nossa vida de uma forma equilibrada, direitinha, ter um sono tranquilo. Eu preciso tomar alguma coisa para dormir porque eu preciso ter um sono tranquilo, porque no outro dia o meu trabalho exige que eu tome decisões, porque no outro dia eu tenho os meus filhos que exigem que eu tome decisões imediatas. Então eu preciso estar raciocinando corretamente. Eu vou precisar de uma medicação. Essa medicação é importante, de extrema importância, mas o fator nutricional também. Existem substâncias que são produzidas no nosso cérebro que, com o avançar da nossa idade, elas começam a desacelerar a sua produção, né? Magnésio, potássio, várias outras substâncias que nos fazem permanecer bem, que nos dão bem-estar. Então, nós precisamos colocar cada pontinho no seu lugar para saber o que fazer. Procurar médico, procurar psiquiatra, procurar nutricionista, inclusive procurar alguém que nos possa ouvir, pelo menos para a gente contar, para a gente desabafar, para a gente dizer o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando, o que está sendo ruim para nós naquele momento e naquele local onde a gente está trabalhando, né? E de que forma, às vezes, não são as pessoas que precisam mudar o comportamento delas em relação a nós.
Somos nós que precisamos mudar a nossa ótica em relação ao comportamento das pessoas. Às vezes, quando a gente consegue mudar uma atitude, melhorar um comportamento, fazer alguma coisinha bem básica, assim, a gente já recebe um outro retorno, já tem outra resposta, né? Mudar comportamento, eu sempre costumo dizer, não é fácil. E sabe por que não é fácil? Olha só, é uma analogia que eu faço. Não é fácil a gente mudar o lado da cama que a gente dorme, né? Não é fácil. A gente costuma dormir num determinado lado da cama e dorme daquele lado a vida inteira. Então, se não é fácil mudar o lado da cama que a gente dorme, imagina mudar um comportamento, né? Nós precisamos de muito treino, de muito condicionamento, de muita determinação para a gente conseguir fazer isso. E até que a gente consiga chegar então a esse diagnóstico e procurar o tratamento adequado, às vezes demora, mas o mais importante é que a gente esteja atento ao que está acontecendo. Eu tenho que hoje ser uma mulher maravilha? Eu tenho, mas então eu vou ser uma mulher maravilha tranquila, porque eu vou conseguir fazer com que eu tenha períodos prazerosos, períodos que me deixam felizes e que renovem a minha energia para que eu enfrente esses outros períodos, porque eles não vão fugir da nossa vida, eles não vão desaparecer. A diferença vai ser a forma com que eu trabalho com eles para que eu consiga manter esse equilíbrio, certo? Mais informações? Pega o telefone aí, pega o celular, dá uma ligadinha e marca um horário para conversar comigo, marca um horário para conversar com o teu médico, marca um horário para conversar com o profissional ou com a amiga ou amigo que você mais tem confiança, tá? Mas não permaneça doente. Não permita que esses sintomas evoluam. A gente tem a faca e o queijo na mão. Isso é um ditado antigo, né? Então, a gente tem tudo na mão. A gente precisa saber trabalhar. Não é fácil? Nem um pouco. Mas é possível. É possível e muita gente consegue. Então, isso significa que com o nosso esforço, nós temos a capacidade de conseguir também. Tá bom? Beijo enorme no coração de todo mundo.